Oba, tudo bem? Hoje nós vamos fazer alguns experimentos para entender como que bobinas circulares, né? Então, se as bobinas circulares, elas têm um diâmetro d, que é duas vezes o raio, e praticamente a área das bobinas vai ser πr ao quadrado, ok? Então, porque são bobinas que são circulares. Então vamos dar uma olhada na teoria, né, ver como é que a gente pode aplicar a lei de Biot-Savart, que praticamente é aquela lei genérica assim que possibilita a gente obter os campos perto de condutores, né? Nós sabemos da lei de Ørsted, que diz que qualquer corrente elétrica, qualquer carga em movimento vai produzir um campo magnético. Então, qualitativamente, a lei de Ørsted dá a direção sentido do campo, né? E a lei de Biot-Savart, praticamente, vai dar a intensidade desse campo, né? Em unidades aí de Tesla, militesla, microtesla ou Gauss. E daí a gente pode usar aparelhos assim para confirmar se as previsões teóricas dos cálculos conferem com o que você mede, né, na teoria, na prática. Então vamos lá. As linhas de campos produzidas por uma espira de corrente, né, se eu tiver N espiras de corrente, por exemplo, um enrolamento circular, simplesmente pego uma forma circular, tipo um cilindro de papelão, enrolo lá umas espiras e um fio de cobre e já tenho uma bobina. Ok? Então, na prática, o que a gente pode verificar é que, pelo princípio de Ørsted, se a gente aplicar uma corrente elétrica, nós usamos daí a regra da mão direita, né, para o sentido convencional da corrente. Então, os dedos da mão direita ficam alinhados com o sentido da corrente na bobina, que seria esse sentido aqui, circular. E, obviamente, o dedo polegar vai fazer a direção das linhas de campo. Então, as linhas de campo, se nós pegarmos e fizermos uma analogia, por exemplo, de um ímã, tá? As linhas de campo dentro do ímã, ou seja, dentro da bobina, elas vão sair do polo sul e para o polo norte, tá? Enquanto que fora do plano da bobina, elas vão sair do polo norte e tendem a retornar pelo polo sul. Então aqui nós temos uma analogia que basicamente mostra que uma bobina que produz um campo magnético a partir da passagem de uma corrente é completamente equivalente a um ímã fixo, tá? E também os dois podem ser definidos em termos de polo norte e sul, simplesmente verificando o sentido dos vetores das linhas de campo magnético aqui. E, obviamente, um ímã é caracterizado por um momento magnético que vai do polo sul ao polo norte dentro do ímã, e a espira também vai ter praticamente um momento magnético, que também vai da direção sul ao norte dentro do plano da espira. E praticamente esse momento magnético vai ser a corrente que passa por uma espira vezes a área, tá? Que seria um S igual a π vezes R ao quadrado, onde R é o raio da bobina. Então, praticamente, nós temos uma analogia que praticamente fecha o eletromagnetismo com as propriedades magnéticas dos campos magnéticos produzidos por materiais imantados, né, por materiais magnéticos daí. Então, isso praticamente a gente já sabe a direção, assim, mais ou menos das linhas de campo, né, pelo princípio de Ørsted, que foi agora na última apresentação. Agora nós podemos ver a intensidade de campo daí ao longo do eixo de uma espira. Tá? Então a gente coloca uma espira aqui no plano ZY, tá? E aplica a lei de Biot-Savart, ou seja, um elemento de corrente vai produzir um elemento de campo, tá? O campo sempre é radial aqui. Esse campo pode ser decomposto, né? Aqui no caso um vetor unitário que dá a direção radial até o elemento de corrente. Perpendicular vai ocorrer um dB, que é um diferencial de campo, devido a esse diferencial de elemento de corrente, que é IDL. E esse campo dB pode ser decomposto em dBy e dBx, porque daí existe esse ângulo, né, θ, que esse vetor R radial aqui faz com o eixo do x. O ponto P está a uma distância x do centro, o centro está na origem do sistema XYZ igual a zero, né, todos eles. E daí a gente verifica que, obviamente,
né, se eu der uma volta aqui com esse elemento de espira parar nesse outro lado aqui, né, o lado simetricamente oposto, né, a uma distância d aqui, eu praticamente vou ter o dBx na mesma direção, mas o dBy vai estar aqui na orientação contrária. Então, praticamente, tá, um elemento decorrente que for diagonalmente oposto aqui, né, diametralmente oposto, os dBx vão se somar, mas os dBy se cancelam. Então, se a gente integrar sobre toda a espira, a simetria faz com que não esteja campo na direção y. Os campos vão se somar somente na direção x, e ao longo do eixo de simetria da bobina circular, nós vamos ter praticamente o campo somente ao longo do eixo x. Tá? Então, praticamente, nós temos assim o que a gente espera daí, né? Que o campo vai ser simplesmente axial daí. Aqui está alfa, mas no caso da figura é θ, né? Se a gente fizer um dB, né? dBx igual a dB cosseno de alfa, cosseno de alfa vai ser praticamente o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, seria aproximadamente R sobre R. Praticamente o cateto oposto, desculpa, pela hipotenusa, né? Seria seno. E daí nós vamos ter essa expressão aqui, tá? Então agora fazendo uma integral dessa expressão, né, para o dl variando de 0 a 2πr, a gente vai ter a expressão do campo daí em função dessa distância r aqui. Mas essa distância r da bobina até o ponto não interessa, o que interessa é a distância do r até o centro, a distância do centro geométrico da bobina com respeito ao ponto P. Então, para uma espira, nós vamos ter, então, né, colocando daí que R vai ser praticamente R ao quadrado mais X ao quadrado, pegando a teoria de Pitágoras nesse triângulo aqui, né? R está aqui, maiúsculo, R minúsculo, X vai estar nessa direção e o R minúsculo essa hipotenusa. Nós podemos substituir esse R aqui e nós vamos ter que o campo para uma espira vai ser μ0 vezes a corrente, tá? Vezes o raio da espira ao quadrado sobre 2 vezes o raio ao quadrado mais x ao quadrado na 3/2. Isso é o campo de uma espira. Se eu tiver, por exemplo, várias espiras enroladas aqui independentes, os campos de cada espira vão se somar na direção x, então eu vou ter n vezes o valor de uma espira. Tá? Como por todas as espiras passam a mesma corrente, eu vou ter que o campo vai ser de n espiras vai ser n vezes esse campo aqui, que é o campo de cada espira. Então aqui está a expressão final, né, que o campo no centro da espira vai ser μ0 nr ao quadrado sobre 2r ao quadrado mais x ao quadrado na 3/2. Ao longo aqui desse eixo aqui, que seria o eixo de simetria da espira. E aqui no caso a gente vê que a sonda do magnetômetro, aqui está o teslâmetro, né, ou magnetômetro, porque praticamente mede a intensidade do campo magnético quando ele é a componente que é perpendicular a esse plano aqui do sensor. Tá? Então, praticamente o que nós vamos ter aqui, tá, é que o sensor está posicionado bem no centro geométrico da espira, onde x é igual a 0. Né? Naquela geometria anterior faz x igual a 0, para a gente ver o campo exatamente no centro. Então, praticamente fazendo x igual a 0, tá, nós vamos ter que o campo vai ser μ0 ni, praticamente dividido por 2 vezes, né, o raio. Ok? O raio daí num expoente unitário. Então, μ0 ni sobre 2r, praticamente vai ser o campo nessa origem. Então, o campo vai ser diretamente proporcional à corrente. O número de espiras da bobina é conhecido, né? A gente confecciona a bobina, então sabe quanto que é. Então eu vou ter uma relação linear entre o campo do centro da bobina e a corrente. Então eu posso colocar uma fonte de alimentação regulável, posso colocar aqui um multímetro digital para medir a intensidade da corrente em amperes, daí, tá? E obter o gráfico do campo magnético do centro da bobina em função da corrente, para daí provar essa expressão aqui. Então, colocando 1,18 mA, nós vamos ter 0,23 mT ou 230 microtesla.
E a gente pode juntar as duas bobinas numa configuração chamada bobina de Helmholtz, que são duas bobinas delgadas que têm raio R que são separadas por uma distância R. Então, praticamente, nós vamos ter as correntes elétricas aqui, né? As correntes passando pelas bobinas. E no centro das bobinas, eu vou ter a soma de uma bobina, tá? Na posição R sobre 2, mais esse outro campo da outra bobina na posição R sobre 2. E daí, efetivamente, eu vou ter o campo aqui, que vai ser duas vezes o campo de cada um, só que no ponto R sobre 2, que vai ser esse ponto central aqui. Tá? Fazendo agora a expressão daí para uma única bobina e somando o campo com a outra, depois de algumas simplificações, tá? A gente tem aqui a geometria, pode usar a lei de Biot-Savart para integrar as duas. Ou então simplesmente pegar o campo de uma bobina que foi colado pela forma anterior e somar com o campo da outra, sabendo que essa posição, tá, o ponto P vai estar a R sobre 2 desse centro dessa bobina e a R sobre 2 o centro dessa. Fazendo daí a derivação, né, e simplificando daí um pouco, né, as expressões, nós vamos ter que o campo daí no centro aqui das bobinas de Helmholtz é dado por essa fórmula aqui. Tá, então é 8 sobre 5 na 3 meios, μ0 Ni sobre R. Tá? O campo, obviamente, vai ser maior aquele do que de uma simples espira no centro dela. Tá? As linhas de campo daí, dentro de uma bobina de Helmholtz, elas são bem homogêneas, então são homogêneas, né? Pode verificar que numa área bem grande dentro aqui das bobinas, né? Elas vão ser homogêneas, diferente da bobina simples, né? Bobina delgada simples, que daí somente nesses pontos centrais aqui o campo vai ser bem determinado, assim, bem homogêneo. Tá? Então, as bobinas de Helmholtz possibilitam ter uma região maior de abrangência de campo magnético de direção, né, constante e de intensidade constante também. Então, você tem uma área relativamente grande onde tu sabe que o campo vai ser bem calculado e bem comportado daí. E dentro dessa área aqui a gente pode fazer experimentos aí como teste de sensores magnéticos, testes assim de campos, interação, por exemplo, de substâncias químicas com campo magnético, assim por diante. Tá? Então, para a bobina de Helmholtz no centro, vale essa expressão aqui. Que também é consequência do princípio lá da fórmula de Biot-Savart, aplicada para essa geometria em específico. Aqui a gente vê um exemplo de aparelhagem experimental, assim, para testar as bobinas de Helmholtz. Então, a gente tem daí o teslâmetro, né? Praticamente um sensor de campo magnético. O sensor tem que ser, no caso, paralelo, né? Porque as linhas de campo vêm nessa direção. Então, o sensor ele tem que ser tangencial, né? Que a gente chama de sensor de efeito Hall tangencial. Aqui nós vamos ter um multímetro para medir a corrente, vamos ter uma fonte de alimentação de corrente contínua, tá? E o teslâmetro, modo de corrente, modo de campo magnético contínuo daí também. Tá? E as bobinas são conectadas de modo que os sinais delas, né, os campos de cada um daí, se somam. E nós vamos ter daí réguas, tá, para fazer medidas e distâncias daí. Tá? Gerar uma régua assim ao longo do eixo, né, que dá essa distância ao longo do eixo, de simetria das bobinas, e uma transversal para a gente saber até que ponto que o campo, até o ponto que região que o campo vai ter intensidade constante.
Então vamos ver agora a parte experimental. Então a parte teórica é toda essa que a gente precisa, ok? Então vamos ver a parte A do experimento. O que é a parte A do experimento? Vamos utilizar daí um teslâmetro, né, um magnetômetro, para estudar como o campo magnético do centro de uma bobina delgada, seria uma bobina fina, assim, cuja espessura da bobina é menor que o raio, né, bem menor que o raio, varia com a corrente elétrica aplicada em suas espiras. Então, o número de espiras é conhecido, a corrente elétrica é colocada por meio da regulagem da fonte de alimentação daí. Então vamos coletar os dados do campo, assim, x é igual a zero, né, no centro da bobina, onde é que vai ser colocado o sensor, versus a corrente. Aí a gente já sabe qual é a forma que vai ser, então a gente usa um ajuste linear a esses pontos, porque esses pontos aí a teoria prevê que é uma relação linear, que vai depender de R, vai depender de μ0, né? E daí vamos obter o valor de μ0 daí, através do ajuste linear, né, a esses pontos, e com a declividade dessa reta, que é o melhor ajuste linear, pode ser por inspeção gráfica, né, ou mínimos quadrados, nós vamos fazer por inspeção gráfica, e obter daí a permeabilidade magnética do ar livre, ou seja, quanto que vale μ0 daí. Sempre, né, a corrente em amperes e praticamente nós vamos ter o campo daí em teslas. Só que o teslâmetro vai medir daí militeslas ou microteslas. Então, tem que fazer a conversão, sabendo que 1 militesla é 10 a menos 3 teslas. Sabendo que a bobina possui 154 espiras, né, a bobina comercial e 40 centímetros de diâmetro, vamos usar a expressão daí, da lei de Biot-Savart para calcular a intensidade de campo magnético, né, no centro da bobina para uma corrente, por exemplo, de 0,4 amperes, 1,4 amperes, 2,4 amperes e 3,4 amperes. E daí marca no teu gráfico um círculo O, né, um círculo daí, simplesmente um pequeno círculo assim, em cima do valor do campo em função dessas correntes. Então coloque esses pontos para verificar se cai em cima do ajuste ou não. Aí, né, obviamente compara, né, explica daí o que tu conclui, né, o que pode ser concluído através dessa sua análise e compare os seus resultados experimentais com as previsões da teoria, né, praticamente a teoria que já foi apresentada aqui como referência e discuta daí as suas conclusões. Então essa é a parte A, o campo no centro em função o centro da bobina fina em função da corrente. Vamos coletar os dados agora.
Agora vamos ver a parte B, né? Que é a determinação do campo ao longo do eixo de uma espira fina. Então não é mais só no centro que a gente quer agora. Nós vamos manter a corrente fixa, tá? Um valor de corrente mais elevado. E daí nós vamos fazer praticamente verificar como que o campo daí, né, o módulo do campo magnético varia com a distância do centro da bobina. E que forma que vai ter esse B dx, tá? E comparar, é claro, com as previsões, né, que é dada pela lei daí de Ampère. A lei de Ampère não, a lei de Biot-Savart aplicada para a geometria específica daí dessa bobina fina. Então vamos ver. Então, utilizando tudo que nós vamos fazer, praticamente conectar a bobina numa corrente relativamente alta e vamos mudar a posição do sensor, né, ao longo do eixo da bobina, né, para a esquerda e para a direita, e verificar como que isso varia com a distância x, né, x positivos quando é a direita e x negativo quando é a esquerda, tá? E verificar, por exemplo, né, como é que fecha com o comportamento da função que a gente tem lá, já que o B de x versus x é conhecido por uma bobina. Daí, num papel milimetrado, né, fazer um gráfico dos pontos coletados de B de x versus x. E daí tu vai passar mais ou menos uma curva assim, né, meio que a mão livre assim com lápis, tá? Passando uma curva suave que una, né, que passe por todos esses pontos da melhor maneira que tu conseguir. Vamos usar aquela mesma bobina do caso A, né, que seria aquela que tem 154 espiras e 40 centímetros de diâmetro. E daí de 8 em 8 centímetros se calcula daí quanto que vale a intensidade do campo magnético, em militesla provavelmente, e marca esses pontos com círculo A. E verifica se eles caem em cima dessa curva suave que tu praticamente desenhou ou não. Compara os resultados experimentais com as previsões da teoria para B de x e discuta daí as conclusões quando explicar o que entendeu sobre o experimento. Vamos coletar os dados agora. Então está iniciando a gravação com a sonda bem no centro aqui da bobina. Vamos começar deslocando de 4 em 4 centímetros. Então 4 centímetros acima do centro da bobina. Os 4 centímetros do centro da bobina. Mais 4 centímetros do centro da bobina. Mais 4 centímetros. E mais 4. Mais 4. Mais 4. Mais 4. Mais 4, que está sendo ponto agora, uma distância maior aqui. Mais 4. Mais 4. Nota essa distância aqui é bem maior agora. Mais 4.
E mais 4. Mais 4. A gente percebe que os números não estão mudando muito, que provavelmente o campo da bobina já caiu, dá praticamente a zero, que a gente tem ali a flutuação do aparelho. Vou colocar só mais 4 aqui para ver as duas. Ó, já não muda mais. Significa que essa interferência do campo magnético terrestre, ou provavelmente o ruído interno do aparelho daí. Tá? Então esses são erros sistemáticos daí. Se eu desligar agora a fonte, é praticamente zero ali. Deslocar mais 4. E mais 4. Ele é aproximadamente constante daí. E aqui termina daí o experimento. Então, do outro lado da bobina, é o mesmo perfil de intensidade. Só que daí, as linhas vêm nessa direção aqui, passam pela bobina e dão uma volta. Então, as linhas de campo fazem isso aqui. Né? Sentido decorrente para cá, campo daí positivo, de acordo com a posição da nossa sonda daí. A gente percebe, né, que se a gente inverter a posição da sonda, vou botar uma certa distância para aumentar a leitura. Se eu fizer uma rotação aqui na sonda, o campo daí da troca de sinal, ele mantém a amplitude, mas troca de sinal, porque praticamente a magnitude do campo só depende da distância. O sinal tem a ver com o fato do campo magnético vir nessa direção ou nessa, que pode dar uma tensão positiva ou negativa na sonda Hall daí. Então esses são os experimentos, coletar as distâncias entre 0 até um valor máximo, indo de 4 em 4 centímetros, anotar o valor do campo e daí fazer um gráfico da queda do campo com a distância. Ok? Então é isso aí, então. Bom trabalho. Agora nós vamos fazer a parte C, que praticamente é construir a bobina de Helmholtz, juntando daí as duas bobinas separadas e conectando elas de modo que você some os campos numa posição média entre elas. Agora repetir daí no caso similarmente como foi feito daí, né, verificar como que o campo dentro da bobina de Helmholtz varia com a corrente e como que o campo varia ao longo do eixo da bobina de Helmholtz. Tá? Só para verificar essa questão da superposição, o princípio de superposição dos campos magnéticos daí. Então, na última parte, né, a gente utiliza o teslâmetro para praticamente estudar o campo no centro de uma bobina em função da corrente elétrica. Daí é só comparar, por exemplo, né, essa reta com a reta da bobina simples para ver quantas vezes o campo ficou diferente. E depois verificar o perfil daí, né, do campo e comparar com o perfil da bobina simples. Então, pega aquela bobina simples com aquele perfil de campo, compara agora com a bobina de Helmholtz. Então, nós vamos fazer agora a medida de praticamente menos uma distância, passando pelo centro até mais uma distância máxima do sensor até o campo. Sensor de campo com respeito ao centro geométrico da bobina. Daí no papel milimetrado faz o gráfico de BDX versus X, ajusta uma curva suave da melhor maneira possível. A gente sabendo que cada bobina que constitui a bobina de Helmholtz possui 154 espiras. Então a bobina que a gente usou antes tinha N igual a 154. Agora na bobina de Helmholtz são duas de 154 espiras. Só que nós não vamos usar duas vezes, porque a expressão do número de espiras que vai na fórmula da bobina de Helmholtz,
que é deduzida é o número de espiras de cada uma das duas bobinas, não a soma do número de espiras das duas bobinas. Então continua valendo o N154, que é de uma espira solitária, só que muda a fórmula daí. Usa a expressão dada pela aplicação da lei de Biot-Savart para calcular a intensidade do campo magnético em intervalos de distâncias de 8 centímetros. Marca esses pontos aí com um círculo, tá? E verifica se esses pontos caem em cima daquela curva suave que tu ajustou a mão livre daí. Determina também, né, quais são as regiões aonde a intensidade do campo pode ser considerada constante em termos das posições da bobina e do seu centro daí. Não se esquece de identificar essa região daí. E quanto que ela vai ter de dimensões daí em centímetros. Compare seus resultados experimentais com as previsões da teoria para BDX e discuta daí as suas conclusões. Com a região de campo constante, a gente pode determinar as posições aonde o campo magnético não varia mais que 10% do valor máximo, né? Então, 5, 10% é considerado campo constante daí, para efeitos experimentais. Então, vamos coletar daí dados dessa parte daí. Bom, então nós temos aqui a bobina de Helmholtz, tá devidamente montada, que pelo meio dela aproximadamente passa uma régua com esse ponto aqui em 50 centímetros. Então aqui é de 50 centímetros até 0, 50 centímetros até 1 metro. Aqui está o multímetro, aonde a gente mede a corrente elétrica para ser colocada na bobina. E daí no magnetômetro nós vamos ter daí a ponta de prova, tá? Que vai praticamente medir o valor do campo que vai ser indicado lá. Então o aparelho já está estabilizado, mais ou menos, com alguma flutuação, né? O teslâmetro mostrando a flutuação de temperatura. E agora nós vamos colocar uma corrente de 3,5 amperes. Então aqui a gente pode ver a corrente, né? O multímetro está marcando 3,5 amperes, que passa pelas bobinas. E agora vamos ver o campo exatamente no ponto médio. Tá? Então o campo no ponto médio, nós vamos ter aproximadamente, né, 2,38 militesla. Ok? Então agora nós vamos fazer a medida de 2 em 2 centímetros. Então começando aqui, né, no ponto mais longo, passando ele até chegar no outro lado. Então vamos começar no ponto de 1 metro, sabendo que aqui no meio é exatamente 50 centímetros na posição da régua. Então vamos lá. 50 centímetros, 98, 96, vamos começar de novo. Então, pode anotar ali o valor de leitura. 50 centímetros de distância vão ter 18, aproximadamente 0,18 militesla, tá? Por 98 nós vamos ter 0,18 militesla também. 96, 0,21 militesla. 94, 0,24 militesla. E agora só vou passando aqui a ponteira, né, da prova Hall, e daí vocês vão medindo daí. 92, 90, 88, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70, 68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 52 e 50. Esse é o campo bem no centro daí. 48,
46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 26 aqui, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 0. Tá? Então a gente percebe, por exemplo, se eu tiver a essa distância, né, 50 centímetros contando do centro para o lado da direita, da esquerda, nós vamos ter aqui 0,17. Se eu tiver a mesma posição, mesma distância do centro do outro lado, 0,17 também. Mostrando que o campo, obviamente, deve crescer, ficar constante e depois ter um decrescer novamente. Tá? E de novo, né, 3,53 amperes, nós vamos ter bem no centro daí 2,3839 militesla, que é aproximadamente concorda com o valor medido. Agora a gente desliga as bobinas, tá? E a gente pode estimar daí o desvio entre o que é previsto teoricamente, que é a situação idealizada daquilo que é medido experimentalmente para nós aqui, usando a teoria. Então, responder as questões agora da investigação científica que você pede. Então no experimento nós observamos o valor do campo, né, ao longo desse eixo, que é o eixo Z, que é o eixo de simetria de rotação. Seria o eixo desse cilindro composto das duas bobinas. Agora nós vamos fazer incidência perpendicular também, para verificar o campo fora. Então, a gente simplesmente gira as bobinas, colocamos daí a régua, tá, com o ponto médio de 50 centímetros aproximadamente, coincidindo com esses dois pontos. Então, um ajuste mais ou menos a olho aqui. E agora a gente pode ter, então, 50 centímetros aqui na origem, no plano XYZ igual a 0, Z nessa direção. Vamos olhar agora o campo ao longo do eixo XY. Então, nós vamos ter agora de 0 a 50 e de 50 a 100. Então, vamos fazer as medidas. Então, o multímetro lá já está marcando 3,50. Vou regular então a corrente para 3,50. 3,5 amperes. Tá? Obviamente, as linhas de campo vão estar nessa direção. Então, se eu colocar a ponta de prova assim, ela não vai funcionar. Então, vejo que não tem leitura. Mas se eu girar, ok, assim, tá, o campo vai incidir perpendicular a essa ponta. Então, daí eu vou ter os 2,42 amperes que a gente espera daí, bem no centro. Tá? Então, vamos fazer a medida, então, do campo, sabendo que as linhas de campo, segundo a simulação, elas vão correr assim. Entram aqui, saem pelo outro lado. Tá? Então, vamos ver mais ou menos em que região que o campo é aproximadamente constante.
Então vamos lá, de 2 em 2 centímetros, então. Então eu estou em 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Então veja bem que até 28 aqui, em torno aí dos 26, a gente não tinha campo, né? A indicação ali do magnetômetro, que você pode ver do mostrador vermelho, praticamente a mesma. Então 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, que é bem no centro aqui da bobina. Então vou repetir, 48, 50. Então não ficou tão bom assim. Vamos de novo. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, continua o mesmo valor, 0,22, 90, 92, 94, 96, 98 e 100 centímetros. Então isso completa as nossas medidas daí. Podemos fazer um gráfico e verificar como cai o campo. Então, obviamente, o campo ele vai ser pequeno fora, vai ter uma região constante, depois vai cair de novo. Ok? Então esse é o estudo, termina o estudo da distribuição de campo no eixo Z e no eixo no plano XY daí. Então a gente percebe que se qualquer direção aqui vai ser o mesmo, porque o campo praticamente é simétrico.
Então, praticamente é isso aí. E finalmente, né, o que, que os dados significam? Né? Obviamente tem que ter todo um significado de comprovação de teoria que praticamente pode ser discutido, deve ser discutido, tá? E as impressões pessoais daí dos alunos têm que ser presentes sempre para mostrar se eles entenderam ou não a teoria. É isso aí. Então, era esse o experimento das bobinas circulares, né? Bobina de Helmholtz é bobina delgada simples. Se quiser acompanhar postagem de mais dados assim para ser utilizados em sala de aula, daí, né, dá um clique, né, curte, né, assina o canal e clica no sininho para receber informações toda vez que novos experimentos daí de física e ciências em geral forem colocados aqui no canal. Um grande abraço para todo mundo, aprendam sempre, tá? E a ciência é bem interessante, né? Todo o tempo. Um abraço para todo mundo, tchau, tchau e bom trabalho.